Hoje falaremos sobre posicionamento, sobre milagres, sobre multiplicação de pães e peixes, sobre o pão da vida, sobre a salvação, ou seja, sobre tudo. Muito, muito profundo sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa decisão, sobre decidir, sobre o que eu quero ser, sobre o que você quer ser, sobre suas escolhas, escolhas do céu, escolhas de salvação, vida no Senhor, que deve ser o nosso Senhor e Salvador, porque nós servimos e pensamos que é só aquilo, de irmos para a igreja, de estarmos em uma pastoral, de fazermos parte de um movimento, mas não nos cai a consciência de que precisamos mudar, precisamos de uma metanoia na maioria das vezes. E hoje nós vamos aprender sobre, para quem não viu ainda, para quem já sabe, com certeza aprenderá mais algo útil para sua caminhada de fé, para sua caminhada de cristão. Para quem não sabe ainda, começará a aprender. E em muitos pontos da vida de Jesus pública no nosso meio, naquela época e hoje também, quando nós nos deparamos com a palavra, que é o norte, que deve ser a lição, a receita que devemos seguir, a gente se escandaliza, porque Jesus ele é direto, Jesus não tem rodeio, Jesus não tem ali uma receita que me favoreça conforme o meu bel prazer. Ele anuncia e ponto. Ele denuncia e ponto. E uma certa altura, na vida dos discípulos, quando Jesus foi mais claro, falou a real para eles, eles começaram a compreender o que aconteceu. Se escandalizaram e caíram fora do barco. E nós fazemos isso. Por quê? Porque o nosso conhecimento de Deus, da sua palavra, é raso. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas não paramos, não fazemos silêncio, não estamos dispostos a ouvir a voz de Deus. E procuramos Ele no barulho, procuramos Ele onde Ele não está. E Ele fala ali no sussurro no nosso coração, bem baixinho. E para que a gente escute algo baixinho, a gente precisa estar em silêncio, não é mesmo? Fala através das pessoas, através de sinais, de mudança de tempo, mudança de clima. Deus fala na natureza, através da chuva, do sol. Deus fala através do vento, porque Ele está em toda parte. Ele está em toda parte. Ele nos fala através do azul do céu. Você já parou por alguns instantes, olhou para o céu, aquele céu azul, igual esse tempo que nós estamos vivendo de estiagem? E por vezes tem poucas nuvens no céu, e aquele céu azul, dá para entender que a cor preferida de Deus é o azul, porque foi essa cor que Ele escolheu para pintar o céu. E aí colore ali o céu com algumas nuvens. Conforme o sol vai ou nascer ao pôr do sol, Ele manda ali algumas colorações de nuvens. Por que que manda? Porque tudo é Ele que faz, tudo é Ele que faz. E a gente não consegue contemplar a beleza que Deus é pelo céu, porque Ele nos dá um cenário lindo, digno de adoração. E a gente dorme, levanta e entra no nosso automático e não para um instante para ver Deus nos sinais. É assim que Deus nos fala.
no amanhecer, no entardecer, no sol, no vento. Todo o tempo Deus quer nos falar. E principalmente na sua palavra. E por que a gente não compreende isso? Porque a gente não tem intimidade com a palavra de Deus. Porque não é fácil. Porque a palavra de Deus é a verdade que nos liberta. E o mundo não quer isso. Nós temos 1001 atração no mundo. Hoje, somos vítimas das redes sociais, dos noticiários, das músicas, da moda, de modinha, de música diferente, enfim, diversos quesitos são para nós grandes distrativos e a gente passa por isso e nem percebe. E com isso é um ponto a mais na nutrição da nossa doença mental. Por quê? Porque a gente não para fazer um reset. A gente vive somente no automático. E às vezes o que nos paralisa são os nossos problemas. E quando ele vem a nós em grande quantidade, isso nos paralisa. E aí entramos em desespero. Porque quando vem os problemas, a gente não sabe aonde depositá-los. Porque a gente pode depositá-los em Deus. Se nós cremos nesse Deus que tudo pode, no Deus de milagre, no Deus de promessa, no Deus de amor, porém, um Deus de justiça. Do jeito que Ele é amor, Ele é justiça. Do jeito que Ele é misericórdia, Ele é justiça. E nós vamos colher conforme a nossa semeadura, conforme a espécie de semente que eu estou semeando, os frutos virá correspondente a essa semente. E, voltando, a gente esquece tudo ou não percebe nada disso. E só segue, só segue. Somos de igreja, vida de igreja, muitos afazeres na igreja, tudo muito no automático. Mas em momento algum a gente para ouvir o Senhor. Para ouvir o Senhor, que faz sentido eu estar na igreja, que faz sentido eu servir a igreja, que faz sentido eu servir na comunidade. E muitas vezes eu estou na igreja, estou na comunidade e não estou em comunhão, nem com os irmãos, e muito pior com Deus. Porque se eu não estou em comunhão com Deus, eu não tenho condições também de estar em comunhão com os irmãos. E isso a gente aprende na palavra de Deus. E muitos de nós a temos em casa, mas ela serve de amuleto. Muito cheia de pó, muito cheia de ácaro, entre outros. Menos cheia da minha digital. Porque se eu vou manuseá-la, ela vai ficar também impregnada das minhas digitais. E por que não tem? Porque eu não faço uso. E aí eu vou vivendo conforme eu penso que está correto. E, no entanto, quanto mais eu tento acertar, mais eu erro. Quanto mais eu tento ser feliz, mais eu me entristeço. Porque o que me dá e traz felicidade é a presença do Eterno. É a presença de Deus. Nada preenche o ser humano. Nada preenche o ser humano. Hoje eu estava vendo um noticiário. Porque você abre as mídias, é o que aparece. É corrupção, é violência, é tráfico, nananana. E aí tinha um promotor falando sobre determinado moço lá. E isso me entende que quando a gente vê algo muito disfuncional, é porque teve disfuncionalidade na vida de família. Ou seja, uma família desestruturada. E a respeito desse moço, ele enfim, tem ali muito problema envolvido com a justiça, muitas condenações. E esse moço, ele não teve a graça de crescer num lar, de ser acompanhado por um pai, de ser formado por um pai biológico.
Ele não chegou a conhecer o pai, a mãe dele foi ceifada muito cedo, ele virou uma criança de rua, aprendeu tudo na rua, tudo, todo tipo de violência. E aí, daí ele começou a vida na criminalidade, por falta de oportunidade, porque o pai e a mãe na vida de uma criança é muito importante. E deve ser muito importante. Desde que nós pais saibamos o nosso papel. Qual é o nosso papel na sociedade, na vida familiar, na vida dos filhos. Então, vem de uma família disfuncional. E aquilo me levou a meditar. Meu Deus, quanto essa criança sofreu. Quanto? A criança não conheceu o seu pai biológico, a criança foi criada por mãe solo até uma certa idade, na altura de 8 anos, 8, 10 anos, se não me engano. Mas e aí o resto? Teve que aprender na rua, sobreviveu na rua e entrou na criminalidade. E hoje está trancafiado dentro dos presídios, segurança máxima. Tem muita violência, pratica muita violência. Por quê? Porque ele foi alimentado desde então com muita violência, com muito desprezo, abandono. E aí eu pensando, só o amor de Deus para consertá-lo, só o amor de Deus. E eu desejei que um dia ele encontre esse amor, que é o amor de Deus. E eu tenho certeza plena que o dia que ele encontrar com esse amor, que se arrepender, porque assim que ele se deparar com o amor de Deus, ele vai cair em si e vai se arrepender de tudo que ele fez, tudo. E a palavra de Deus diz que basta que nos arrependamos das coisas erradas que nós praticamos. Não interessa o que eu pratiquei até eu me encontrar com Deus. Desde que eu me arrependo, Ele zera tudo. Então, para uma sociedade disfuncional, qual é o ingrediente que precisa? O amor de Deus. O amor de Deus, esse amor precisa ser propagado. Porque é o amor que cura, é o amor que restaura, é o amor que liberta. Só o amor salvará o mundo. E é o amor de Deus, aquele amor que deu Jesus na cruz. Aquele amor, foi por esse amor que Jesus derramou todo o seu sangue no alto da cruz para nos salvar, para salvar a humanidade. Então é isso. Que a gente, nesse dia, que a gente reflita sobre o amor, sobre o verdadeiro amor. Hoje se fala tanto de feminicídio. E se você fizer uma pesquisa sobre alguém que praticou feminicídio, essa pessoa também veio de uma família disfuncional. Disfuncional, porque o filho precisa da mãe, da formação materna e da formação paterna, para ser funcional na sociedade. Assim diz a palavra de Deus. E nós devemos nos atentarmos para isso. Você que tem filhos, você que muitas vezes não está sabendo como treinar o seu filho, como educar o seu filho. É na palavra de Deus que você vai encontrar a receita. Na palavra de Deus que você vai encontrar o norte de como seguir, porque não é fácil. Não é fácil. A gente pensa que o filho dá trabalho é quando ele ainda é indefeso, quando precisa de fralda, precisa do mamar, de tudo, de tudo. Mas quando ele cresce, é que fica mais complicado. Porque ele cresce e começa a ter acesso às coisas do mundo. Então esse filho precisa ser muito bem preparado, para que ele saiba discernir o que ele pode aderir do mundo e o que ele não pode. O que ele pode aderir e o que ele pode recusar. E nós, pais, temos uma grande responsabilidade sobre isso. Que a gente não deixe passar. E quem é solteiro, que tem sonho de ser pais, estudem sobre filhos, como educar filhos. E não tenham medo de ter filhos. Não tenham medo de ter filhos. Tenham medo de ficar sem o amor de Deus. Porque se você buscar o amor de Deus, você vai
conseguir também um bom marido, uma boa esposa. Mas primeiro, antes de você pedir esse marido, pedir essa esposa, peça o amor de Deus para ele. Peça para Deus te amar. Peça para Deus te livrar, te curar da sua rejeição, dos seus bloqueios, do seu senso, não senso, mas do seu sentimento de inferioridade. Porque o mundo te fez sentir inferior, mas você não é inferior. Você é filho e você é filha muito amada de Deus. Deus te ama com amor eterno, mas você é que não sabe que Deus te ama, porque você não conhece esse amor. E esse capítulo de hoje, que é João 6, que fala do pão da vida, fala da multiplicação dos pães, fala das escolhas dos discípulos, fala daqueles que o abandonaram, fala daqueles que começaram a entender. É tudo uma questão de escolha. Mas se você quiser, você pode escolher o amor de Deus. Se você não quiser, também está tudo bem. Deus não vai te obrigar. Mas mesmo assim, Ele vai continuar te amando. Embora você o despreze, embora você não o procure, você não queira estar com Ele, com o seu amado, Deus não vai diminuir o amor que Ele tem por você. Pense nisso, creia nisso, porque Deus nos ama incondicionalmente. Não interessa as minhas atitudes. Deus não vai me amar mais ou me amar menos. Ele simplesmente me ama de forma exclusiva. O amor de Deus por mim é exclusivo. Ele me ama de maneira integral. Não interessa o que eu faço de errado, mas Ele só me ama. Só me ama. E aí, para que eu sinta esse amor, eu tenho que desejá-lo. Eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que procurar conhecê-lo. Porque a gente não consegue amar o que não conhece. E aí, se eu não sei o amor que Deus tem por mim, se eu não sinto esse amor, tampouco eu vou me sentir amada. E aí, quando as pessoas vêm me rotular, eu vou acreditar, porque eu não sou amada, eu não me sinto amada, e eu também penso que Deus não me ama. Mas é o contrário. Deus me ama com amor eterno. Eu é que não sei o amor dele. E quando isso acontece disfuncionalidade na sociedade. Isso eu te falo nesse dia de hoje. E convido você a querer sentir esse amor, se sentir amada, se sentir amado. E onde você vai? Qual é o caminho? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E é isso que eu te digo. Busque esse amor. Busque se sentir amada por Deus. Amado por Deus. E aí você vai amar o seu esposo, você vai amar a sua esposa, você vai amar os seus filhos. Quando você tem amor no coração, você deseja dividir ou somar esse amor com alguém. Dispensar esse amor sobre alguém. Até mesmo aquelas pessoas que nos tratam mal, que falam mal de nós, que levantam falso a nosso respeito. Porque Deus nos ensina a amá-los também. Lembra que Deus não espera que eu me santifique para Ele poder me amar. Ele me ama como eu sou. Isso é fato.